O filme de hoje é uma obra-prima para ninguém botar defeito. Sim, dito aqui o jargão do canal, de fato, obra-prima. E se você botar algum defeito e dizer que esse filme é ruim, você tá maluco. Você tá errado. Errado. You serious? Porque isso aqui é a obra-prima da obra-prima. Quem é fã de ação tem que gostar desse filme. É obrigação, é sua obrigação adorar, cultuar esse filme aqui. E assim, exageros à parte, brincadeiras à parte, vamos entender por que o Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento, é uma obra-prima para ninguém botar defeito. Claro, você tem o direito de não gostar, mas dizer que isso aqui não é pelo menos icônico e uma das obras mais importantes da história do cinema, sci-fi, blockbuster, ficção científica, é loucura. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre uma das obras mais maravilhosas, mais icônicas e fodas da história do cinema. O Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento. E a minha dicção tá pior do que o T-1000 correndo atrás do John. E eu já ia falar crack, entendo essa porra, mas é John... Caralho, John McClane, não é o John McClane, mano. É John Connor, sim. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Neste domingo maior, tem Arnold Schwarzenegger. Eu sou um exterminador. Uma verdadeira máquina de guerra que vai deixar sua tela pequena para tanta ação. Confie em mim. O Exterminador do Futuro 2. Que é isso? Neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior. O Exterminador do Futuro é um filme à frente de seu tempo? Talvez não. Existem outros filmes que trabalhavam essa questão da inteligência artificial de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais complexa. Se você pegar, por exemplo, Blade Runner, que apesar de não ser um filme sobre inteligência artificial em si, mas sobre os replicantes, né, sobre meta-humanos ali, que basicamente são androides, são robôs. Então você já tinha um filme ambientado num universo em que você poderia dizer que aquilo dali eram inteligências artificiais, porque não são seres humanos, mas robôs, criaturas criadas pelo homem que podem visar ali substituir as tarefas que os humanos conseguem fazer. A mesma coisa é aqui em Exterminador do Futuro. Toda a lore, toda a engenharia da franquia é justamente sobre os ciborgues, né, os robôs ali, todos os exterminadores, cujo objetivo é dominar o mundo. Então, é um filme à frente de seu tempo? Eu poderia dizer que não, mas eu considero que sim, porque é um filme que discute inteligência artificial, sempre foi uma coisa que Hollywood gostou de trabalhar, gostou de buscar essa questão dos avanços tecnológicos. Então, na época, já diziam que os anos 2000, os anos 3000 seriam cheios de carros voadores, máquinas que conseguiriam dominar o mundo. E, cara, a gente não tá mais tão longe disso não, né? Porque a IA, do jeito que tá hoje, é bem capaz dela substituir diversas profissões. Espero que não aconteça, obviamente, da forma caótica e pós-apocalíptica como nos filmes do Exterminador do Futuro, mas vai acontecer em algum momento de algumas profissões serem substituídas pela IA. E aqui, cara, nesse filme a gente vê as IAs, né, os robôs, os exterminadores, como ameaças, porque o objetivo dos exterminadores é caçar John Connor e Sarah Connor. No primeiro filme, o objetivo era matar Sarah Connor, porque ela seria a mãe de John Connor, o cara que seria o rebelde, o cara que seria ali, o cara que colocaria fim nessa ideia da Sky, né? Ou seja, cara, é muita loucura pensar que o primeiro filme foi uma ficção científica de terror. É quase um terror aquele filme, porque o objetivo do T-800, que é o Arnold Schwarzenegger, era matar Sarah Connor, porque ela iria parir, colocar no mundo John Connor, que seria o rebelde, o cara da... Como membro da resistência, John Connor, então, apresenta uma séria ameaça
aos planos da Skynet de tentar dominar o mundo através da inteligência artificial. E por conta disso, agora a gente vai ter o T-1000, interpretado aqui pelo Robert Patrick. Ele é um exterminador do futuro também, só que diferente do primeiro filme, ao invés de ir atrás da Sarah Connor, que era o T-800 do Schwarzenegger que fazia isso, aqui o T-1000 está atrás do John Connor. Então, digamos que a linha do tempo do filme, nesse caso aqui, se passa após os eventos do primeiro filme, mas no futuro. O outro era no passado e agora é no presente. Então, é uma linha do tempo que não é tão difícil de entender, mas basicamente John Connor já existe, ele já nasceu, Sarah Connor já conseguiu colocar ele no mundo. No passado, o T-800 estava atrás da Sarah Connor para não fazer ela colocar o John Connor no mundo e, por conta disso, conseguem derrotar o T-800 no filme anterior, mas no novo filme, agora a gente tem sim o T-800, mas dessa vez seu objetivo é proteger John Connor. E assim temos um dos melhores filmes da história do cinema. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? As sequências de ação dirigidas pelo James Cameron são sensacionais. Cada ângulo de câmera que ele utiliza aqui para nortear a gente em relação à questão de cena de ação é simplesmente maravilhosa, cara. Eu gosto da forma como ele conduz a narrativa, como ele conduz as sequências de ação. É assim, o T-800 e o T-1000 são dois personagens que estão pau a pau em questão de porradaria, em questão de imponência. O T-800, obviamente, é o Schwarzenegger, mas a gente tem o T-1000, que é um exterminador feito de mercúrio. Basicamente, a composição química dele ali é mercúrio. Ele é feito de um metal que consegue, basicamente, absorver as coisas que estão ao seu redor. Então, ele consegue absorver outros metais, absorver outros elementos que estão presentes ali para poder se transformar numa arma ambulante. E cara, esse conceito é simplesmente genial. Para quem não entende um pouco de química, o mercúrio é o único metal que está em sua forma líquida na temperatura ambiente. E aí, nesse caso, para que ele seja destruído no final, ele vai precisar então ser queimado vivo, ele vai precisar ser fundido, que é o que a gente chama de metal fundido. A grandes temperaturas, a altas temperaturas, esse metal ele vai se liquefazer, né? E é basicamente isso que acontece com o vilão no final, numa das cenas mais emblemáticas da história do cinema. Eu simplesmente acho fascinante a forma como James Cameron constrói o personagem do Schwarzenegger aqui, porque ele é sem sentimentos, afinal é um robô, mas ele desenvolve um afeto grandioso pelo John Connor. A química entre o Schwarzenegger e o Edward Furlong é sensacional. Acho do caralho a forma como o James Cameron desenvolve a relação entre os dois. E é quase uma relação como de pai para filho, já que o John Connor não teve a presença paterna. Então isso sim também é muito satisfatório. Mas qual que é a neura por trás de Exterminador do Futuro? Por que ele é considerado um grande clássico do cinema? É só por conta das cenas de ação hiperestilizadas, a forma como o diretor constrói a narrativa e a relação entre os três protagonistas, que é o T-800, o John Connor e a Sarah Connor? Não. É também por conta de toda a qualidade dos efeitos visuais. Eu acho que o que a gente pode colocar nas mãos do James Cameron e dizer esse cara é um baita diretor é com relação à questão dos efeitos visuais. Você pode ver isso em Avatar, que apesar de eu não gostar muito, eu reconheço que os efeitos visuais são o carro-chefe daquele filme, mas todos os filmes do James Cameron têm essa qualidade nos efeitos visuais. E aqui não é diferente. Para um filme dos anos 90, cara, os efeitos visuais desse filme são espetaculares. Eu reassisti o filme para poder fazer esse vídeo aqui e reassisti na qualidade remasterizada. E cara, parecia que eu estava vendo um filme de 2025. Então isso prova que o filme ele não envelheceu mal, ele continua relevante, contemporâneo e é sim um filme atemporal. Não só pelas sequências de ação que são as melhores que você vai ver na história do cinema, eu arrisco dizer que o único filme que chega aos pés, só tem dois filmes que chegam aos pés desse aqui, que é Fogo contra Fogo, que eu já fiz crítica aqui no canal,
E também um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é John Wick 4 e Baba Yaga. Esses dois são os únicos filmes que podem chegar perto aqui do nosso queridíssimo Exterminador do Futuro 2. Então, e assim, cara, as cenas de ação são maravilhosas. O embate, sabe aquele filme de ação que é bom? Você espera o embate entre o protagonista e o vilão. E o embate entre o T-1000 e o T-800 é simplesmente sensacional. É um dos melhores embates de ação da história. E o T-1000 é um vilão nefasto, um vilão perigoso que você teme, sabe? Porra, você não sabe qual é o seu próximo passo dele, porque ele é indestrutível. No primeiro filme você tinha a máquina de matar, que era o Schwarzenegger, que era indestrutível. Nesse aqui você tem dois que são indestrutíveis também, só que em algum momento o T-1000 ele acaba meio que vencendo o Schwarzenegger, né? Eles ficam pau a pau ali, e isso é simplesmente sensacional. E cara, tem uma cena logo no início do filme que abre com uma música ali do Guns N' Roses. E cara, esse filme aqui é muito rock and roll. Tem aquela cena ali no começo onde o T-1000 tá perseguindo o John Connor. O John Connor tá numa moto junto com o Schwarzenegger e ele tem um suspensezinho que o John Connor pensa, eu já despistei ele, mas não, ele surge do nada ali, quebrando a ponte do nada com o caminhão. Cara, sensacional. Agora essas crianças de What? How? Hold on, bro. How? Uma das grandes discussões desse filme é justamente sobre os avanços da tecnologia. Será que a inteligência artificial um dia vai acabar me substituindo? Será que é possível você trocar as operações, as relações humanas pela inteligência artificial? Esse filme que, obviamente, a gente sabe que um robô ele não vai ter o mesmo tipo de sentimento. Ele não tem sentimento, na verdade, como um ser humano. Então, a cena final ali, onde o T-800 ele entende, ele fala pro John Connor, ele diz, olha, agora eu entendo o que você estava falando, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, ou seja, chorar, que era o que estava acontecendo ali. O John Connor estava chorando porque ele sabia que o T-800 ia ter que se sacrificar. A única forma deles derrotarem a Skynet por completo é derrotando todos os chips, derrotando todas as memórias que existem ali dos super soldados, dos robôs, né, dos exterminadores do futuro. Então depois que o T-800 derrota o T-1000, ele diz, olha, para acabar com tudo isso de uma vez, só falta um chip. E aí ele aponta aqui na cabecinha e diz, ele não fala nada, ele simplesmente vai, o John Connor, então, ele fica mal, ele fica triste, e aí o T-800 diz, agora eu entendo o que você estava dizendo sobre sentir, mas eu nunca seria capaz de fazer isso. Um dos momentos mais emblemáticos e bonitinhos desse filme, dessa franquia, mas ali a gente tem a realidade, né? A inteligência artificial nunca vai conseguir superar, e nem precisa, não tem como superar as relações humanas, as relações de trabalho. Então é uma discussão interessante que o filme já apontava lá nos anos 90 sobre o avanço da tecnologia, porque ela pode ir tanto para o bem quanto para o mal, e a gente está vendo que hoje em dia, né, muita gente usa a inteligência artificial para aplicar golpes, para fazer coisas erradas, cometer crimes, e o filme ele é uma alusão a isso, né? O T-1000 é como se fosse essa galera aí que usa a inteligência para o mal, e a Skynet é essa corporação que utiliza a tecnologia para pegar dados, informações de outras pessoas, e aqueles que forem contrários àquela ideologia, aquela narrativa que ela está tentando empregar, vão ser eliminados. E cara, filmaço absoluto, não tem como você olhar para esse filme e dizer que não é uma obra-prima. Então, vale o teu tempo. Maravilhoso. Hasta la vista, baby.